E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um experimento que vai falar sobre o atrito e fatores, coisas que podem influenciar nesse atrito durante o movimento de algum corpo. Mas antes da gente fazer o experimento, que tal a gente saber o que é o atrito? O atrito a gente fala que é uma força de contato. É uma força onde quando dois corpos estão em contato um com o outro, e o atrito ele vai fazer uma resistência ao movimento, ele vai se opor ao movimento de alguma coisa, tentando impedir que ele não se mexa. Ele vai surgir por conta que as superfícies, vamos pegar por exemplo o chão, ele não é liso perfeito, né? Ele tem muitas rugosidades, imperfeições. São essas imperfeições que vão se opor ao movimento, criar essa força que meio que impede as coisas de se movimentarem. E aí, quanto mais rugoso, mais imperfeições, maior vai ser o atrito, e com isso o movimento de alguma coisa sobre essa superfície vai ser mais difícil. É o que acontece, por exemplo, se a gente for se movimentar, por exemplo, num chão com muita pedra, muito difícil, muito rugoso, tipo um cimento ou um chão todo cheio de pedra, ou num piso perfeitamente liso e encerado. No chão de pedra a gente anda com uma maior dificuldade, né? Que a pedra se opõe a esse movimento, faz uma força maior, diferente do chão encerado, que praticamente a gente desliza sobre ele. Já que a cera faz uma camada de entre o chão e os nossos pés, e com isso praticamente o atrito não existe, ele é muito, muito, muito pequeno. A cera meio que faz um colchãozinho, imagina assim, que vai diminuir bastante o atrito. Por isso que muita gente escorrega e cai no chão que acabou de ser encerado. Mas então, nosso experimento vai falar justamente disso, mostrar o atrito em diferentes superfícies e fatores que podem interferir na existência desse atrito ou não. Bora lá! Para fazer o nosso experimento, a gente vai precisar de materiais muito simples. Vamos precisar de um CD, uma bexiga, uma cola, daquelas instantâneas, e uma tampinha de vidrinho de detergente. É super fácil de tirar, mas talvez tomar um pouco de cuidado ou pedir para alguém fazer isso, porque como ela não é de rosca, né, ela tá presa, bem presa na garrafinha, às vezes é bom pegar uma faquinha, colocar bem na ponta e levantar. Então talvez é bom pedir para uma pessoa, alguém com, sei lá, mais experiência, para não correr o risco de cortar, de machucar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer no nosso experimento é pegar a cola, passar aqui no CD, bem nessa partezinha aqui de branco, para encaixar o biquinho da tampa de detergente bem aqui no centro, para ficar certinho. Esse furo aqui, por onde o detergente sai, justamente com o orifício aqui do CD, que a gente vai precisar que ele fique livre ali para a execução do nosso experimento. Então a gente passa a cola bem aqui em volta, para depois colar a tampinha do vidro de detergente aqui em cima. Agora a gente coloca e espera um tempinho secar para a gente continuar o nosso experimento. Depois da cola secar, reparem que ela está bem presa, o bico da tampa de detergente ao disco, e o furinho do disco está encaixado com o furinho da tampa. Vamos colocar a bexiga aqui na nossa tampa. Pegue ela, coloque o biquinho aqui em cima da tampa e prontinho, nosso disco está pronto. Agora vamos começar a fazer o nosso experimento. Como que vai funcionar? Primeiro, com a bexiga vazia, vamos empurrar esse disco sobre uma superfície, como essa mesa, e reparar como se dá o movimento. Ele é rápido? Não? Existe algo que freia o disco, que se opõe ao movimento dele? Observe bem como esse movimento acontece. Agora, vamos encher a bexiga para fazer o mesmo movimento, o mesmo procedimento de dar petelex no disco, só que agora com a bexiga cheia. A gente pode soprar diretamente aqui, ou colocar um tubo de caneta, ou uma seringa de alguma forma para encher o disco aqui. Ou também podemos retirar a bexiga, soprá-la e colocar novamente aqui. Com isso é bom às vezes até a gente tampar, fechar a tampa para o ar não escapar durante o recolocar da bexiga aqui, para o ar não escapar, que a gente precisa dela cheia para a execução do experimento.
Bora encher ela. Bexiga cheia, vamos então abrir a tampinha e deixar que o ar escape. O movimento está bem mais rápido, né? Ele desliza como se não tivesse atrito nenhum nessa superfície. Repare como era no primeiro passo. Então agora vamos testar esse experimento em diferentes superfícies. Será que isso acontece só nessa pedra aqui? Ou em qualquer tipo de superfície vai acontecer essa mesma diferença que observamos nos dois movimentos? Bora. Interessante o que aconteceu quando a bexiga ficou cheia, não é? Mas e agora se a gente fizesse esse experimento em outras superfícies, mais rugosas ou até mais lisas que a primeira? Teste você também em diferentes superfícies, mais rugosas, mais ásperas, ou em superfícies mais lisas, e preste atenção no movimento do disco, tanto quanto a bexiga está cheia e quanto a bexiga está vazia. Houve diferença? O disco se movimentou de maneira diferente em cada caso? Ou foi tudo igual? Pense bastante nisso para a gente conseguir chegar à conclusão do experimento. Fizeram o experimento, tudo certo? Observaram bem o movimento do disco nos vários casos que vocês propuseram aí? Então agora vamos refletir um pouco sobre o que observamos para chegar na conclusão. Pensem e respondam com atenção essas 3 perguntas aqui. E agora? Quais foram as conclusões de vocês? Por que houve diferenças entre os movimentos do disco quando a bexiga está vazia e quando a bexiga está cheia, hein? O que será que houve de diferente que permitiu que o disco se movesse de forma diferente? Elaborem bem suas conclusões e deixem aqui nos comentários. Não deixem de fazer isso. Até mais!